Jucildo, né? Alunos que vão assistir a gravação depois, tá? Eu já iniciei o start aqui, né? Da gravação da aula ao vivo, de acionamento de dispositivos elétricos automatizados. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? Depois da gente rever as diretrizes, nós vamos voltar à nossa aula normal aí, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é uma chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Última aula, a gente fez a introdução sobre o conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Última aula, a do dia 6, a gente fez a introdução aqui do conteúdo. Eu estava olhando aqui só para eu lembrar aqui o que que foi falado, tá? Eu falei sobre instalação, né? O programa, né? Os dois jeitos que você pode baixar ele. E eu ainda fiz uma atividadezinha ali rápido. Eu peguei de um exercício e depois a gente pode voltar a elas. Mas aquela atividade foi mesmo mais para você começar a entender como que manipula o programa, como que identifica, né, válvula 5, sei lá, igual tá mostrando aqui na thumbnail, 3 por 2, né? 3 é a quantidade de via, 2 é a quantidade de posições. Geralmente, a maioria tem duas posições porque é liga e desliga. Beleza. Agora, que a gente já fez um geral sobre a teoria, vou falar, né? Vou continuar falando da teoria de pneumática, de hidráulica, mas assim, eu acho interessante a gente fazer baseado na atividade, tá? Que aí a gente vai ganhar mais, né? Com essa ação. Deixa eu baixar aqui a SAP. Então, ó, nessa pastinha aqui de situação de aprendizagem, além de vir a situação de aprendizagem, vem as duas atividades. Você pode baixá-las aqui, né, direto, ou então, se você quiser baixar elas individualmente, é só clicar em cada uma. Tem três jeitos aí, tem dois jeitos de fazer. Eu vou extrair aqui. Aí, como eu tenho muita pasta aqui nesse armazenamento, eu geralmente gosto de deixar os nomes bem pequenos. Tendo essa pastinha de atividade aqui. Existe a TV1 e a TV2, que geralmente, às vezes, dá conflito. É porque, assim, quanto mais pasta você tem no sistema operacional, né, cada pasta você vai nomear.
Antigamente você nomeava era com número, com letra. O FAT32 ele não suportava muitos caracteres. E aí, às vezes, dá problema. Quando tem excesso de caractere, a pasta está muito grande. Só esse drive aqui que eu estou utilizando aqui para as aulas, ele tem 1 TB, né? E aí, às vezes, ele fica lotado. Vamos ver a situação de aprendizagem aqui. Está com a descrição dela. Eu gosto sempre de deixar essa marcação do parágrafo. Aí sempre, quando eu vou ministrar aula, eu tenho que tirar a marcação. Então, vamos ver o contexto e já pegar aqui a atividade, que aí a gente, no contexto aqui com a atividade em mãos aqui, a gente vai ver o que é para fazer. Então, ele fala aqui que o Gustavo, né, um jovem de 20 anos, sempre gostou de máquinas e circuitos elétricos, por isso optou pelo curso, né, de eletrotécnica, né, do Senai, onde formou-se recentemente. Ele busca incessantemente por uma oportunidade, né, e na sua área profissional, o seu sonho é trabalhar em uma indústria onde pode aplicar, né, todos os conhecimentos que aprendeu no seu curso técnico. A Ingetec, indústria que produz vasos e potes plásticos para acondicionar diversos produtos como shampoo, hidratante, sabão, entre outros, abriu o processo seletivo para o cargo de técnica eletrotécnica, né? Dando oportunidade para esses profissionais com ou sem experiência na área, né? É, Então, devido ao crescimento, né, ela precisou, a Ingetec, né, precisou contratar um técnico para trabalhar nas máquinas injetoras que possuem conhecimento em sistemas eletrohidráulicos e eletropneumáticos. Divulgou as vagas, né, na instituição escolar, né, geralmente nas unidades do Senai o pessoal faz isso. Deixa eu pegar até um exemplo aqui de uma máquina injetora aqui. Esse aqui é o exemplo da simulação da máquina injetora. É até o professor Fernandes aqui, né? Sempre é bom dar o crédito, né? Professor Fernandes, professor do Senai lá do Ceará, ele fez essas animações aqui no Flash Player, né? Antigamente, muitas animações eram no Flash Player. Esse aqui é um exemplo de máquina injetora, tá? Aqui você tem a matriz, que é a que faz o pote, né? Poderia muito bem ser um pote desse aqui, shampoo, sabão líquido e tal, né? Eu não sei se você já percebeu, em todo o pote, ele tem assim no meio dele. Eu vou até ligar aqui o quadro branco. Se a gente precisar aqui, a gente utiliza ele. Não sei se você já percebeu naquelas vasilhas. Ainda bem que eu não sou desenhista industrial aí, porque senão eu ia tirar zero aqui. Aí não sei se você já percebeu na parte interna, bem no meio da vasilha aqui, ela tem um, tipo como se fosse uma verruga. Geralmente esse ponto é o ponto onde o plástico ele é injetado. Está vendo aqui bem no meio aqui, ó? Aqui é a matriz, né? Então aqui você tem plástico em grãos, né, granulado, polímero. Ele vai descer aqui, como ele é grão, né, tipo como se fosse uma areia, mas só com uma areia mais grossa, né? Ele desce aqui, vai ser derretido para ficar pastoso, né, para ficar líquido numa temperatura lá X. Isso aqui é como se fosse um mergulhão, uma resistência elétrica. Aí ela derrete, pressiona o circuito pneumático, o circuito hidráulico, pressiona ela nesse buraco aqui, ó.
e a máquina, a matriz aqui, ó, a parte A, ela vai gerar uma pressão e vai ficar um espaço que é exatamente a espessura desse pote. Deixa eu começar aqui a simulação, só para você ver aqui, ó. Tá vendo? Ela fechou. Deixa eu dar um stop aqui, ó. Fechou. O plástico derretido tá, né? O plástico em grãos está descendo aqui na resistência, tá aquecendo, tá sendo derretido. Ele é injetado por esse buraco aqui, ó. Vai preencher aqui e você tem um sistema de refrigeração aqui, ó, que ele depois que ele é injetado, ele vai, né, ajudar na refrigeração dessa parte aqui da forma aqui, né? E aí deixa um tempo X ali, né? Depois ela abre e aí que acontece, né? A formação da matriz aí, ó. Que essas fases aqui, ó, fase de fechamento, deixa eu dar um parada aqui, ó. Fechamento do molde, depois o enchimento do molde aqui, né? Depois que fechou. O vermelho, que é a fase de compressão, você vai comprimir aqui o plástico líquido. Depois o verde, a fase de recalque, é gerar mais pressão ali, né? E a abertura, na verdade, o recalque aqui ele vai estar diminuindo, né? Porque a gente sempre pensa recalque como elevando a pressão, né? Então, esse recalque é no sentido de diminuir, porque ele está solidificando, né? E depois a abertura do molde, né? E aí o plástico aqui, né, vai estar pronto aqui, a vasilha de plástico. Aí geralmente bem no meiozinho dela aqui, ó, você vai ver uma formação, né? Você vai ver o plástico mais irregular, porque foi o que sobrou, né, da injeção dele, tá? E aí tem outros plásticos, por exemplo, esses de shampoo, hidratante, sabão líquido. Se você olhar, ele geralmente é o seguinte, vai ser o diferente desse daqui. É igual aquelas garrafas PET de refrigerante. O plástico, ele desce por um tubo e aí ele vai descer todo, né, todo mole aqui. E aí ele vai descer em volta no tubo. O tubo é oco. Ele desce, escorrendo por volta dele, né? E aí, na hora, vem um molde desse, né? Só para comportar o plástico, porque na hora que ele soprar, ele vai expandir. Aí, na hora que ele expande na cavidade que tem o formato da garrafa PET, tá? É um pouco diferente aí. Mas geralmente você não vê dobras. É muito difícil, principalmente se for esse produto, vamos dizer assim, mais, né, mais bem acabado aí, dependendo da marca aí, né? Então você pode fazer vários implementos com, né, a máquina injetora aí. Então, geralmente o Senai divulga, né, eu lembro quando eu ministrava direto aula e treinamento também de segurança do trabalho na parte de NR10, de CEP. Sempre eu via na cantina ali do Charuri, do Ítalo Bolonha, da Vila Canaã, sempre ali na cantina tem aquelas TVs, né? O pessoal deixa umas TVs assim, fica pendurada lá. E no mural também, né? No mural falando, olha, tem vaga na indústria tal. E às vezes você consegue até estágio, né? Muitos alunos, quando eu dava aula presencial direto, eles conseguiam estágio, por exemplo, na Transol, na Eletroenergia, tá? Então, o Gustavo, né, se considerando dentro do perfil, enviou o currículo lá para a Ingetec, né, para o processo seletivo. Então, a primeira atividade proposta pelo recrutador é essa daqui, que é a montagem um, montagem 2 e a 3, tá? Três montagens aqui. Então, você vai utilizar o fluidice em pneumática para fazer essas montagens aqui, tá?
E aí a gente, né, agora vai ficar melhor, né, porque você já tem a noção daquela primeira aula, né, o que que é válvula 3x2, né, 5x2 e por aí vai, tá? Então, aconselho vocês a fazerem um arquivo aqui. Já vim aqui no esse, ó. Aí eu estou usando o que eu instalei aqui na máquina porque eu gosto dessa versão que ela é mais atualizada. Aí o ideal, né, depois que você abre ele aqui, às vezes ele não aparece aquela telinha de lado aqui, ó. Você vem aqui, se eu não me engano, é a biblioteca. Aí você vem aqui visão geral, que aí a maioria dos softwares de simulação tem essa visão geral, ou ela numa uma tabela parecida com essa que está aqui em cima, ou nesse tipo aqui, ó, que eu acredito que até é mais fácil. Eu aconselho vocês a vir aqui, ó, nesse papelzinho, ó, e criar um novo, né, uma nova simulação. Conselho também, assim que você fizer isso, já vir aqui em salvar. Por padrão, ele salva dentro dessa pasta CT, pelo menos esse instalado, né? CT dentro né, da pasta lá onde ele foi instalado lá no Drive C, tá? Mas aí eu gosto de colocar ele, deixa eu ver, não vou pôr na área de trabalho, não. Eu vou escolher aqui, abrir mais aqui. Só achar a pasta aqui de vocês, Celso Charuri, copiar, TV1 Charuri. Já salvei logo aqui, aí eu vou diminuir aqui, que aí fica mais fácil. Já salvei na pasta. Se a gente precisar na próxima aula aqui, né? Já salvei aqui, ó. Aí vai ficar desse jeito. Aqui no meu computador aparecem as extensões porque eu configurei as pastas, né, do Explorer aqui de propósito para aparecer a extensão. Só que você deixar desse jeito aqui é mais fácil para você identificar as extensões. Porém, às vezes, quando você vai mudar o nome, qualquer coisa, ó, você tem acesso, você consegue até mudar a extensão. E às vezes aí o arquivo vai ficar corrompido, tá? Mas não é em todo computador que a extensão aparece aqui, não. É só se você autorizar na configuração das pastas lá do Explorer. Deixa eu. Agora vamos lá, vamos pegar a referência aqui. Então, é bom. Aí você vem aqui, ó, depois vocês dêem uma olhada para ver aqui, ó, por exemplo, nesse inserir, ó, aí tem aqui, ó, inserir texto, né? Aí você coloca aqui a TV1, atividade 1, com seu nome, é só para eu lembrar aqui, porque senão eu estou corrigindo a minha própria atividade depois aqui. Aí são várias montagens, né? Você pode vir aqui, ó, e aproveitar o texto que já está aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ele vai aparecer aqui, é só você pôr, né? Editar aqui, ó, montagem 1.
Então, ele está falando aqui nessa montagem que o processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria, né? Essas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes, mesmo no instante em que ele aciona a máquina. Então, você tem dois acionamentos manuais. Essa válvula aqui, ó, que fala que é de simultaneidade, ela só libera ar, né, ou fluido, né, dependendo da simulação que você está fazendo, se vier fluido ou ar aqui pelos dois, tá? A válvula de simultaneidade é para essa função. E por que que ele está falando aqui que ela é boa para segurança? Porque pensa, ó, duas manual, né? Então, dois acionamento manual, então você vai acionar com as duas mãos aqui. Dá para você, no meio da punção aqui, né? Fazendo a pressão aqui, né? Sei lá, uma guilhotina. Eu já vi acidente terrível, já em gravação de acidente para perícia trabalhista, né? Que o cara cortou os braços, fazendo os braços, não, um dos braços fazendo justamente isso. Aperta aqui, né? O acionamento, aí ele inventa de enfiar a mão, aí na hora que ele enfiar a mão, a guilhotina vem e arrebenta o braço dele. Já vi também em moedor, aqueles moedor de carne industrial, né? Ele tem um pedaço assim de é como se fosse uma mão de pilão. Aí você coloca a carne aqui, né, no industrial, e aí vem com esse, essa mão de pilão que é para você inserir aqui. Aí ela tem esse formato aqui justamente porque ela tem umas engrenagens aqui. Aí o cidadão inventou de enfiar a mão, né? E aí a mão dele ficou presa, teve que literalmente arrebentar a máquina para soltar a mão dele. A sorte é que ele estava com aquela luva de malha de aço, né? Que ela protegeu mais a mão dele, mas comprimiu lá na hora. Então tem que tomar cuidado. Então o bimanual é justamente para você, o operador, ficar é, com as duas mãos ocupadas para ele não inventar, né? Isso, óbvio, é o processo, essa prensa aqui, né? Ela fica próxima do operador. Se ficar longe, né? Aí já esse aqui talvez não faça sentido, né? Essa válvula de simultaneidade aqui, tá? Então vamos lá. Aí lembra que o triângulo ele é o quê? Ele representa um compressor, tá? Compressor pneumático. Aqui representa a unidade de conservação de ar. Vamos achar, ó, a válvula de simultaneidade já está aqui, ó, já na cara nossa aqui. Vamos pegar também o pistão, né? O pistão que vai da guilhotina. Ele é um pistão de simples ação, esse daqui, ó. O desenho tá diferente porque essa aqui é aquela versão que eu mostrei na aula passada, a versão que não há necessidade de instalação, né? Aquele ajuste técnico. Vou chamar ele de ajuste técnico aqui. O que está faltando? As válvulas, né? Aí o bom não é você procurar uma válvula exatamente igual, mas aí sempre tem esse aqui, ó. É dois N vias, né? Quer dizer que eu posso pôr mais posições, tá? Sempre esse N quer dizer que na configuração eu posso fazer mais. Daí, ó, essa daqui se assemelha muito, ó. Tem três vias, né? Três vias do mesmo jeitinho aqui, ó. O recebimento é por aqui, ó. Aí você só puxa, né? Clica, arrasta e solta aqui. Vamos dar uma configurada nela, né? Porque só tem a válvula. O botão de acionamento, né, o manual que tem nela, não tem. Então você vai vir aqui em manual. Ó, já achou o botão aqui. O inicial, que é onde a tomada de pressão vai ser conectada, né? Inicialmente é esse. Se você quisesse que fosse nessa posição, você colocava esse, né? Tá? Se você quiser mais posições, ó, por exemplo, três posições,
quatro posições, né? Até quatro posições você pode configurar nessa válvula aqui. Mecânico você não mexe, porque só tem um acionamento manual, né? Nem nem a válvula solenoide, né? Que é o pneumático elétrico. Retorno por mola desse lado não tem, mas tem do outro lado aqui da válvula, né? Dessa 3x2 aqui, ó. Retorno por mola. Aí lembra que eu comentei o pilotado? É que você pode fazer um retorno com pressão vindo direto lá do compressor, tá? Você pode conectar um cano aqui com pressão a ar aí. Beleza. Então, eu acho que já está configurada aqui. Beleza. Ela é 3x2, né? Porque três vias, né? Aí sempre lembrar de contar a seta. As setas são duas vias aqui, né? Ou vermelho, que aí fica mais visível. As setas sempre são duas vias, né? E o bloqueio, esse T aqui é uma via, né? Então tem três vias e o importante é que você lembrar que cada posição, né? Cada quadradinho aqui, ele tem a mesma quantidade de vias nos acionamentos aí, tá? Aí você vai precisar de um outro botão igual, né? Com a mesma configuração. Aí você só vai, ó, Ctrl C, clica fora aqui, ó, Ctrl V e vai aparecer aqui. Beleza. Aí na hora da conexão, né? Lembra que você vai posicionar aqui a válvula. Vou até mover eles um pouquinho pro lado aqui, todos eles. Selecionar todos, ó, você consegue mover eles com o mouse aqui. Beleza. É só você colocar o ponta do mouse, vai aparecer uma mira, né? Segura, não só dá clique, tá? Que dá clique, às vezes, se esse equipamento tiver, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma tag, né? Dar um nome para ele, porque aí o CLP pode controlar esse equipamento, né? Via software. Se você der dois cliques, ó, esse aqui tem como você falar que esse compressor tem um nome, sei lá, compressor um, compressor 2. Agora, se você só colocar a mira aparecer, você segura, aí você arrasta até o outro ponto que você quer conectar e solta. Aí automaticamente ele conecta. Aí vem aqui, ó, é do mesmo jeito, ó, igual tá no desenho. A válvula de simultaneidade. Aí quando você estiver desenhando, eu sei que você vai empolgar aqui, vai, segura, solta, vai salvando, tá? Ó, vai salvando, porque aí às vezes você percebe, você salvou só a primeira vez, criou o nome, e quando você vê já não tem mais o. Beleza. Agora tem que ver se vai dar certo. Eu sei que vai dar errado, por quê? Porque tá faltando a unidade aqui, ó. Aqui o exercício colocou de propósito, ó. Tá faltando o retorno do ar, tá? Esse retorno do ar aqui, ó, vai ser um filtro, tá? Esse desenho dessa rolha aqui, ó. Lembra que naquele exercício de exemplo, você dá dois cliques, tá? Você vem aqui, ó, aí aparece a seta, né? A seta não, aparece a mira, né? Você dá dois cliques, aí aparece esse menu, né? Opção de escape. O escape do ar vai ser por esse filtro que vai literalmente filtrar o ar ali que está dentro do compressor. Salva, bota para simular, né? Aí aqui, ó, tá vendo, ó? Azul escuro, lembra que eu falei na aula passada? Azul escuro é ar pressurizado. Azul claro quer dizer que o circuito está ligado, mas eu não tenho ar pressurizado.
A não ser que eu aperte aqui a válvula, o ar pressurizado saiu aqui, aqui ele estava bloqueado, né? E ele vem e aciona, passa por essas duas vias aqui, só que a válvula de simultaneidade não deixa. Aí você segura o shift, não, deixa eu ver. Você pode segurar o shift aqui, ó, para você simular. Aí você pode soltar o mouse aqui, simular que ele está apertando. Aí você vai fazer isso agora no outro, ó. Continua segurando o shift, que aí você vê realmente, ó, que a válvula de simultaneidade, só se os dois estiverem apertados, né, acionados, é que o ar vai fazer o seu trabalho aqui, né, e impulsionar aqui o pistão, né, que poderia ser uma guilhotina, tá? Vamos para a próxima montagem aqui, ó. Agora essa máquina aqui, ó, ela tem, ó, em máquinas que existe o menor risco de acidente do operador, e precisa de uma versatilidade de operação maior, ou seja, eu não preciso da válvula de simultaneidade aí, né? Eu posso ter mais acionamentos, inclusive eu tenho um pela mão, outro pelo pé, um pedal aqui, tá? E também eu poderia ter, sei lá, por um CLP, né, um comando ou, né, um comando vindo de um painel, tal, né? Ou o operador ali. Depois me lembra de eu mostrar um vídeo de uma serralheria. Isso que é um vídeo promocional. Aí eu vou aproveitar e mostrar algumas inconsistências. É um vídeo promocional de uma fabricante. E aí tinha inconsistência relacionada à segurança lá, tá? Mas isso é comum, ainda mais que essa serralheria, sei lá onde que eles gravaram aí, né? Mas dá para vocês verem como é que às vezes se é uma produção assim, vamos dizer assim, mais ali mecanizada, mas não é uma multinacional, você vê coisas assim muito simples, às vezes até, né, atos inseguros ali no contexto. Então é o mesmo tipo de válvula, a diferença é que essa daqui ela tem um acionamento por pedal, tá? E a válvula, em vez de ser a simultaneidade, é a válvula alternadora, tá? Então a gente pode aqui, ó, já aproveitar, otimizar o nosso tempo, ó, Ctrl C, Ctrl V, aí você só posiciona aqui, ó, dá aquela posicionada aqui na montagem, na 2, troca o nome aqui, ó, montagem 2, tira a válvula de simultaneidade aqui, que nós não vamos precisar, customiza essa válvula aqui, ó, em vez de o manual por botão, né, com a mão, é o manual. Toma cuidado para não escolher essa que tem trava, tá? Agora é um pedal, o do lado direito aí do vídeo, né? E a válvula alternadora aqui, ó. Tem até essa alternadora aqui, ó, com saída de escape. Apareceu a seta, segura, arrasta aqui, né? Faz a conexão. Salva para não esquecer. Deixa eu ver se tem mais. Não, ela ficou, tá ok aqui, né? Então, ó, com a válvula alternadora é a lógica ou, tá? Porque ou, ó, se eu apertei o botão, né, o manual, ele aciona de imediato o pistão. Ou se eu apertei com pedal e preciso da mão livre para fazer alguma coisa, até mesmo inspecionar a peça. Eu tenho um primo que ele veio para cá para estudar, aqui para Goiânia. E aí ele trabalhou, ele é bastante habilidoso essa parte de mecânica, né? Aí tinha umas máquinas, né, umas manuais ali que fazia punção em peça metálica, né, para você dar manutenção aqueles carros antigos, né, aquelas caminhonetes C10, D20, C20, né, aquelas caminhonetes que hoje em dia aí custa o olho da cara aí. E ele utilizava esses sistemas aí, né? Que aí ele utilizava um pedal ou um manual, né, para fazer o corte lá da peça.
Aí tinha a máquina que dobrava chapa também, a calandra, tá? Vamos ver o próximo aqui, a próxima montagem. Agora, essa montagem aqui, ó, ela é um pouquinho mais. Vamos aproveitar aqui. Só falta o compressor aqui, né? Que não foi possível escolher ele aqui. Agora, em vez dessa válvula aqui alternadora e desse pistão, esse pistão a gente pode aproveitar aqui, ó, um retorno por mola. Já esse é de duplação. O de duplação é onde eu preciso acionar. Foi até o que a gente utilizou naquela atividade exemplo. E essa segunda válvula aqui, ó, ela é diferente. Vamos customizar essa outra aqui, ó. Dá dois cliques aqui. Vamos tirar o manual. Aí para você tirar o manual, você coloca branco aqui, ó, na parte do manual. Vem aqui com a válvula solenoide, tá? Dá o nome aqui para ela, ó, dá dois cliques. VS1, que aí você põe a etiqueta, né, para o CLP entender aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, vamos dar uma customizada nela aqui. Agora é uma 5, né? Então deixa eu apagar essa. Ela é 5, essa daqui, ó, 5 por duas vias, né? Liga e desliga. Desenho tá até igual aqui. É só a gente. Vamos aqui já montando, que já estamos para os minutos finais aqui da aula. Passar para cá. Conectar aqui. Vamos colocar a válvula solenoide para conectar com os botões. Ah, não, não é pilotada, não. É retorno por mola, né? Aqui, ó. Beleza, a quantidade de vias está correta. Ela é a válvula solenoide 2, VS2. Beleza, agora vamos conectar aqui no pistão. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Aqui e aqui vão ser escapes, tá? Então você vem aqui, ó, faz a conexão. Dois cliques aqui, ó, para você selecionar o escape do ar. Nesse outro também, ó, sempre onde não tem nada, você tem que selecionar o escape do ar aqui, ó. Vamos salvar. Inclusive, ele pede para a gente fazer um acionamento elétrico aqui. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Ó, e botão para ligar. O selo normal aberto, né? Agora, botão para desligar, que é o normal fechado. Vou encontrar um normal fechado sem trava mecânica, né? Que mais? Vamos dar nome aos bois aqui, ó. S1. Contato auxiliar chamou de C1.
Tá faltando a válvula solenoide aqui, né? A bobina, né? Porque se energizar, como é que ele vai acionar? Que é o relé aqui, ó. Esse é o relé. Inclusive, a gente tem que dar o nome, né? Para ele reconhecer o software aqui, ó. Válvula solenoide um. Aqui o contator, o relé, a gente dá o nome C1, né? A referência de 0 volts. Aqui, ó, ele replicou novamente aqui, ó, não precisava tá desse jeito aqui não, ó. Ele poderia ter colocado a válvula solenoide aqui, ó, tá? Colocou separado para ficar mais organizado aqui. Inclusive, a gente pode replicar tudo aqui, ó. Ah, faltou, ele chamou de o botão de S01, esticar, né? Bom, a gente deu nome para tudo aqui. Vamos salvando. Pegar tudo que a gente nomeou aqui, ó. Selecionar, colar de novo. Vou dar uma movida para ele para cá, para ficar mais fácil. Vou selecionar de novo aqui para só mudar o nome desse aqui, né? Que é o 2, né? O botão é o S2. Contator, felizmente ele não é igual ao AutoCAD, que eu consigo selecionar vários e mudar o nome, né? Se fosse o mesmo nome, tem que ser um por um. Mas talvez na versão, eu tenha a versão de professor que é igual à versão do profissional. Talvez nessa versão seja possível. Agora vamos fazer a conexão elétrica aqui, né? Ó, isso aqui não tá aparecendo o selo, né? Não é que tá aparecendo, é um selo, viu? Lembra lá do acionamento do motor? Isso aqui é o selo, ó. Tá pronto o selo aqui. Vamos conectando. Abrir mais aqui para a gente conseguir visualizar todo o processo. Segura e solta. Ah, é, tem que soltar na tubulação. Que aí é um T aqui. Como se fosse um T aqui. E aqui seria também uma conexão em T. Vamos conectando. A solenoide. Não esqueci de fazer o selo aqui. Esse. Acho que agora vai dar certo. Acho que tá tudo ok. Opa, o mouse aqui tá muito sensível. Qualquer movimentozinho. Isso aqui é a montagem 3. Salvar aqui. É, tá faltando a válvula solenoide aqui, tá fechado, porque senão o comando elétrico não vai para VS1. Tá? Então, deixa eu salvar aqui novamente. Aqui, ó. Eu tô apertando aqui em cima da válvula solenoide, tá? Mas o único jeito, ou eu enviar a energia direto do CLP, tá? Fazendo uma programação lá em ladder,
Ou então, se eu tivesse colocado um botão aqui junto, né, para fazer teste, se fosse lá em campo, né? Como é uma simulação, eu consigo, ó, fazer o acionamento aqui. A diferença é que essa primeira aqui, ela aciona por ar e volta, né, pela mola. Essa aqui não, tanto o acionamento quanto o retorno é por mola, por isso que ela tem duas saídas aqui, igual naquele exercício exemplo. Agora aqui, ó, deixa eu ver se eu dei o nome certo aqui, ó, vou acionar o primeiro, ó. Então, esse aqui poderia ser muito bem um botão lá do painel, né, do painel elétrico aqui, que eu faço o acionamento. E aí eu poderia, né, fazer, igual tá feito aqui o jump, né? Não necessariamente precisaria um outro contato, tanto é que ele está no mesmo contato auxiliar, né? Como se tivesse feito um jump ali no borne de entrada do contato auxiliar. E daí eu mando para a válvula solenoide, né? Ela está aqui, né? E eu poderia conectar com a programação do CLP, né? Aí, em vez de você aqui, né, mecanicamente lá no painel fazer o acionamento, né? O CLP com a programação lá, ele pega e desliga, né? Ou liga. E aqui mostra, sempre quando mostra aqui em vermelho aqui, é porque é sinal elétrico, né? Aí nesse caso aqui é sinal elétrico, em tensão, né? Em tensão e corrente contínua para esse processo aqui, né? É igual eu falei na aula passada, você tem CLPs, né? Até na UC passada aí, né? Você tem CLPs que funcionam com alimentação contínua, né? Inclusive eles colocam uma fonte lá, que nada mais é do que né, um transformador, ou então algo mais compacto, né? Uma retificadora de ponte completa, né, usando optoacoplador, que aí o circuito fica minúsculo, né, e você consegue fazer essa conversão, sei lá, do 220 para o, sei lá, 24 volts aí, por aí vai, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula, como nós vamos ter outras aulas, depois da gente analisar cada atividade aqui, a gente pode pegar os exercícios e até revisitar a atividade, né, já que eu deixei ela salva, até para a gente continuar, né? Aí eu vou falando dos conceitos e utilizando o exercício, né, da atividade como exemplo, tá? Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Fica com Deus, tá? Flávio, Josieldo. E até a próxima web aula, tá bom? Valeu, gente. Boa noite pra vocês. Falou, boa noite.